Desde o começo, a história deixa claro que existe algo errado com Rudeus Greira. Não errado no sentido de falha, mas no sentido de desconforto. Ele não é apenas um prodígio comum de Zekai, nem um herói que cresce seguindo regras justas. O nível de poder de Rudeus sempre carregou uma verdade incômoda, porque ele quebra expectativas, cria desequilíbrios e expõe algo que muita gente prefere ignorar. Talento absurdo não significa maturidade, controle ou grandeza moral. E é exatamente isso que torna Rudeus tão difícil de medir, ao mesmo tempo, tão fácil de subestimar. Ainda criança, Rudeus já demonstra uma quantidade de mana completamente fora do padrão. Isso não surge do nada. A própria obra deixa claro que sua capacidade mágica está ligada ao fato de ele ter começado a treinar desde muito cedo, aproveitando a consciência da vida passada para repetir exercícios básicos até limites que uma criança normal jamais alcançaria. Ele não nasce invencível, mas constrói uma base que cresce de forma quase injusta. Mesmo assim, esse poder vem com uma limitação clara. Rudeus não pode usar magia sem encantamento. Esse detalhe, que muitos ignoram, define toda a sua trajetória. Ele compensa a desvantagem com preparo, leitura do campo de batalha e uso criativo de feitiços simples em níveis absurdamente refinados. O desconforto começa quando se percebe que o poder de Rudeus não acompanha sua estabilidade emocional. Ele vence combates, sobrevive a situações extremas, enfrenta o mundo com uma força que impressiona até magos veteranos, mas internamente continua falho, inseguro e muitas vezes imaturo. A obra nunca esconde isso. Pelo contrário, insiste em mostrar que, apesar do potencial colossal, Rudeus falha, erra decisões, entra em pânico e depende dos outros em momentos cruciais. O poder dele não é uma linha reta de crescimento, é um gráfico instável, cheio de quedas que expõem suas fragilidades. Ao longo da jornada, fica evidente que Rudeus não é o mais forte no sentido absoluto. Ele perde para guerreiros experientes, sofre contra adversários que dominam o combate corpo a corpo e precisa fugir mais vezes do que vencer. Ainda assim, sua mana quase limitada, aliada à capacidade de lançar magia avançada sem encantamento, o coloca em uma categoria perigosa. Rudeus é aquele tipo de personagem que, se tiver tempo para se preparar, se torna mortal. Se for pego desprevenido, pode ser derrotado. Essa inconsistência é o que torna seu nível de poder tão incômodo para quem tenta encaixá-lo em ranking simples. Outro ponto que a história deixa claro é que o mundo não gira em torno de Rudeus. Existem figuras claramente acima dele, tanto em força bruta quanto em experiência. A diferença é que Rudeus aprende observando, erra e ajusta. Ele não cresce porque o roteiro protege, mas porque o mundo o pune quando ele falha. Cada avanço vem acompanhado de trauma, culpa ou perda. Isso impede que seu poder seja confortável ou heróico. Ele é funcional, perigoso e, muitas vezes, assustador, até para ele mesmo. Em determinado momento da jornada, quando o Deus começa a entender o peso real do que é capaz de fazer, fica impossível não parar e refletir junto com ele. Se esse tipo de análise faz sentido para você, talvez valha a pena acompanhar mais conteúdos assim e se inscrever no canal. Mushoku Tensei fica ainda mais interessante quando a gente olha além da superfície do poder. No fim, a verdade incômoda sobre o nível de poder de Rudeus é simples e cruel. Ele não é fraco, não é invencível e não é um escolhido perfeito. Ele é alguém com um potencial enorme, preso dentro de uma mente quebrada, tentando fazer melhor do que fez em sua vida passada. Seu poder existe, é real e impressiona, mas nunca vem sem custo. E é justamente por isso que Rudeus Greira não é lembrado apenas pelo quanto é forte, mas pelo quanto ele luta para não ser engolido pela própria força.